Vânia. Enquanto isso, os irmãos aqui no templo, nós vamos nos organizando aqui e vamos abrindo nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, do capítulo 21, no capítulo 21, do verso 28 ao verso 32. Evangelho de Mateus, capítulo 21, do verso 28 ao verso 32. Nós vamos hoje meditar na parábola dos dois filhos. Essa parábola, não confunda com a parábola do filho pródigo. Aqui tem dois filhos também, mas aqui é uma outra história. Essa é conhecida como a parábola dos dois filhos. E a parábola do filho pródigo, embora tenham dois irmãos, tenham dois filhos lá, é uma outra parábola. Está lá em Lucas e essa está aqui em Mateus. São relatos diferentes e tem aspectos de ensino diferentes para as nossas vidas, a partir daquilo que Jesus Cristo tem a nos ensinar em cada uma delas. Como eu já disse em outras vezes para os irmãos, ao longo dessa série de mensagens, as parábolas elas têm um propósito, o propósito de nos ensinar aspectos do reino, aspectos sobre o reino dos céus. Tanto é que muitas vezes Jesus começa as suas parábolas, especialmente do começo do seu ministério, ele começa dizendo, o reino dos céus é semelhante, e aí então ele começa a descrever uma história e conta uma parábola para apresentar algum aspecto do reino, alguma questão de como você deve compreender o reino dos céus. Mas a partir de um determinado momento da sua caminhada, do seu ministério, Jesus começa a acrescentar ao uso das parábolas, melhor, ele começa a usar as parábolas para tratar de outros aspectos e de outras questões referentes também ao Evangelho e especialmente para denunciar algum tipo de comportamento que é contrário ao reino ou que demonstra que o indivíduo que tem aquele comportamento não comunga ou não compactua com os valores do reino e, portanto, ficará de fora do reino ou não terá acesso ao reino. Então, a gente vai ver agora uma sequência de parábolas. Hoje nós vamos ver a primeira, domingo que vem a segunda e a terceira, e as próprias parábolas estão na sequência aí do texto de Mateus. Nós veremos a parábola dos dois filhos hoje, depois a parábola dos servos maus e, por fim, a parábola da festa de casamento. Todas elas têm esse aspecto de tentar orientar o seu ouvinte sobre um determinado tipo de comportamento que deve ser evitado, a fim de que você não fique de fora do reino. Porque aquele que adota esse comportamento como padrão de vida não compactua ou não comunga com os valores do reino e com certeza não será recebido no reino por conta deste comportamento. Então, hoje nós vamos ver cada uma dessas parábolas, ela vai denunciar um aspecto comportamental, como eu disse, que demonstra oposição ao reino e, consequentemente, se você se opõe ao reino, você se opõe ao Senhor do reino. Uma vez, se você se opõe ao Senhor do reino, você com certeza não será recebido nesse reino. Então, hoje nós iniciaremos com a parábola dos dois irmãos. Mas antes de nós lermos, deixa a sua Bíblia aberta ou o pessoal da transmissão aqui do telão vai deixar o texto engatilhado ali. Eu vou lê-lo mais para frente apenas, eu não vou ler neste momento específico, tá? Mas eu quero chamar a sua atenção primeiramente para um contexto literário, que vai ser um pouquinho mais longo do que o normal. Eu normalmente gasto um bom tempo dessas parábolas explicando o contexto delas, afinal de contas a gente precisa entender que cada parábola ela está intimamente ligada com um evento ou com algum tipo de ação, ou algum tipo de encontro que Jesus teve, por isso aquela parábola encontra uma razão de ser contada, mas nesse sentido, nós vamos hoje fazer um preâmbulo maior, porque o preâmbulo que eu vou fazer agora, ele será necessário para as próximas três parábolas, porque elas estão engatilhadas, uma atrás da outra. O texto você vai ver que Mateus vai dizer, contou esta parábola, depois ele conta outra parábola, depois ele conta uma terceira parábola. Tamanho é a preocupação de Jesus com esses aspectos específicos, mas antes disso nós precisamos entender um contexto maior no qual essas três parábolas estão encaixadas, estão engatilhadas. Então, esse contexto literário, como eu disse, vai ser importante não só para a parábola de hoje, para a mensagem de hoje, mas para o domingo que vem e do outro domingo seguinte também, quando nós fecharmos essa sequência de três parábolas aqui em Mateus. Então, esse contexto mais amplo aqui, para que você tenha uma ideia, o contexto mais amplo engloba a última viagem, ou melhor, a derradeira viagem de Jesus a Jerusalém. Tá? Jesus faz o seu ministério praticamente todo, 95% do seu ministério se realizou na região da Galileia, na região de Cafarnaum,
são duas províncias que ficam ao norte de Israel. Jesus poucas vezes foi a Jerusalém. Jesus deve ter ido a Jerusalém talvez umas 2 ou 3 vezes no máximo, tá? No máximo 3 vezes, mas de certo eu sei que nós podemos afirmar que ele foi 2 vezes a Jerusalém. Ele vai uma vez quando é criança para ser apresentado no templo, e depois nós sabemos que ele vai uma segunda vez já para ser crucificado. Mas é possível que tenha ocorrido uma visita intermediária. A gente sabe pelo Evangelho de João que Jesus realizou 3 Páscoas, que ele celebrou 3 Páscoas com seus discípulos, e é provável, a tradição judaica diz que todo homem judeu, ou melhor, a lei judaica diz que todo homem judeu deve ir a Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano, tá? Pelo menos 3 vezes ao ano. A ideia é que você participe das 3 principais festas: a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa a festa do tabernáculo e a festa de Pentecostes. São as 3 principais festas, né? E todo judeu deveria ir 3 vezes ao ano a Jerusalém. Então, é provável que Jesus, ao longo da sua vida, tenha ido outras vezes a Jerusalém, tá? Mas no seu ministério, nesses 3 anos de ministério, a gente sabe de certeza que ele foi pelo menos uma vez como adulto e uma vez como criança. Durante seu ministério, ele passa boa parte do ministério nessa região, da Galileia, na região de Cafarnaum. Aqui no livro de Mateus, lá por volta do capítulo 20, nós estamos aqui no capítulo 21, pouquinho antes ali no capítulo 20, Jesus abre uma conversa com os seus discípulos, depois de uma sequência de eventos. Ele abre uma conversa com os seus discípulos e diz a eles, afirma literalmente, abertamente, que lá no verso 17 até o verso 19 do capítulo 20, ele diz aos seus discípulos que ele estava indo uma última vez a Jerusalém. Então o texto diz o seguinte, capítulo 20, verso 17, verso 19. Subindo para Jerusalém, chamou os 12 em particular e no caminho lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem, o crucifiquem, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Caminhando um pouco mais para frente, no capítulo seguinte, no verso 21, tá? Ou melhor, no capítulo seguinte, no capítulo 21, nós vamos ter o relato da entrada triunfal de Jesus. A entrada triunfal, onde Jesus entra em Jerusalém, montado em um jumentinho, e a multidão o recebe ao som do Salmo 118, especialmente lá o verso 26. O povo dizia, enquanto Jesus entrava, dizia: bendito seja o que vem em nome do Senhor, nós os abençoamos, os da casa do Senhor. Esse é um salmo que era cantado nesses momentos, durante a festa da Páscoa. Esse é um salmo típico que é cantado para receber os peregrinos que vêm à Páscoa. Então as pessoas iam chegando à cidade e os moradores, as pessoas que estavam ali, imagine aqui, eu não sei se você já teve essa experiência, em Porto Velho nós não temos uma festa assim, né? Mas talvez quem é paraense, quem já conhece ou quem já esteve no Pará durante o Círio de Nazaré, percebe que a cidade toda se envolve naquele processo, né? Então, toda a cidade está envolvida com aquele evento. Então, guardado aqui as devidas proporções, obviamente, entenda que toda Jerusalém está envolvida com a celebração da Páscoa e com o momento da Páscoa. Tem peregrinos chegando de todos os lugares e as pessoas vão recebendo esses peregrinos cantando esses salmos. Então, era natural que Jesus entrando, de qualquer forma, esse salmo seria cantado. Contudo, Mateus chama a atenção porque não só cantam o salmo tradicional para receber os peregrinos, mas também há uma reação especial por parte das pessoas ao verem Jesus. As pessoas vão tirando as suas capas, as suas túnicas, vão deitando elas no chão para que Jesus passasse. As pessoas começam a pegar ramos e deitar ramos no chão, ramos de palmeiras, para que Jesus passasse por cima daquilo. As pessoas começam a cantar Hosana, Hosana ao filho de Davi, aí identificam Jesus como descendente de Davi, e essa expressão, filho de Davi, é uma expressão usada para o Messias, para fazer referência ao Messias. Então você tem um contexto ali em que Jesus vai sendo construído ali, em que Jesus vai chegando com uma entrada triunfal, uma entrada apoteótica, uma entrada digna de um rei, né? Ainda que haja aqui toda uma ironia da parte de Deus, uma ironia no bom sentido aqui, porque ele é um rei que entra não montado em um cavalo, em um alazão,
grande e forte, mas ele entra montado num jumentinho. Isso está acontecendo para que se cumprisse uma profecia do profeta Jeremias, que foi realizada há muito tempo atrás, foi dita há muito tempo atrás, mas o fato é que você tem essa entrada triunfal de Jesus. Aí, na sequência dos eventos ali, Jesus, então, chega na cidade e dali ele vai direto ao templo. O relato de Mateus nos diz que Jesus vai direto ao templo, né? Ou melhor, ainda voltando aqui na reação das pessoas, no verso 10 e o verso 11 do capítulo 21, as pessoas olhavam para Jesus e o texto diz, quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se agitou e começou a se perguntar, quem é este? E as multidões respondiam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. E aí, em seguida, o relato de Mateus nos diz que Jesus vai ao templo, e ele chega no templo, ele se depara ali com um sistema nefasto que estava implantado dentro do templo. Qual era esse sistema? Você tem, exatamente por conta daquele momento ali, da festa, você tem o comércio montado em razão da festa, né? E aí o que acontecia? Todo peregrino deveria vir a Jerusalém e deveria oferecer um sacrifício, o sacrifício pascal, tá? E, obviamente, as pessoas que tinham posses traziam grandes ofertas, boas ofertas, os animais melhores do seu rebanho, ou quem não tinha rebanho teria que comprar esses animais, e aí é que as pessoas se aproveitavam desse momento. Então, alguns vendedores se armaram dentro do templo e vendiam por valores superfaturados animais nem sempre de boa qualidade, mas estavam explorando ali aquele sistema de fé, aquela questão de fé, exploravam. Jesus então se depara com aquilo, aí tem todo aquele evento onde Jesus monta lá um chicote lá e derruba as mesas, expulsa os vendilhões de lá, e tem aquela frase, diz, olha, vocês estão transformando a casa do meu pai, que deveria ser uma casa de oração, mas num covil de ladrões. E aí tem todo esse processo. Jesus então expulsa aquelas pessoas dali, e aí o ato seguinte de Jesus, depois de limpar o templo, e há todo um contexto, há toda uma simbologia nessa ação ali, porque durante a Páscoa é realizado alguns eventos de lavagem do templo, ou de limpeza do templo, que tem a ver com ali o período em que os judeus foram dominados por um outro império, um império que sobrou ali da disputa do Império Macedônico, e conta a história que um desses imperadores que dominava ali a região sacrificou um porco no altar sagrado, no altar do templo, né? Então, nesse processo de sacrificar um porco, que era um animal impuro para o judeu, ele contamina todo o templo, né? E aí tem todo um processo de lavagem do templo, né? E ali Jesus também tem um elemento de limpar o templo, tirar a corrupção de dentro do templo. Tudo tem uma simbologia nas ações de Jesus ali. Obviamente, Jesus está agindo dentro da necessidade também de expulsar aqueles homens dali, porque eles estavam realmente corrompendo todo aquele sistema, mas há ali uma preocupação também simbólica de limpar o templo, e limpar o templo definitivamente, limpar o templo verdadeiramente. E aí, em seguida, Jesus passa a curar várias pessoas. O texto de Mateus vai dizer que ele cura doentes, cura coxos, cura cegos e cura uma série de pessoas ali. Elas vão chegando, milagres vão acontecendo naquele curto espaço de tempo ali. E as crianças, ao verem aquilo, é interessante porque aí Mateus nos diz que quando as crianças viram aquilo, elas começam a louvar a Deus, começam a glorificar, começam a olhar para Jesus e dizer que ele é o Messias, que ele é uma espécie de herói. Basicamente aqui você imagina que crianças vendo alguém fazer um milagre, alguém que chegou de repente com a perna mancando, um coxo, um manco, uma pessoa que talvez tinha algum problema de nascença, cegos, as pessoas de repente chegaram cegas, saem enxergando, as crianças olham para aquilo e se deparam, estamos diante de um super-herói, estamos diante de um ser poderoso, e aí elas começam a exaltar o nome de Jesus, e aí tem aquele momento em que as crianças começam a louvar a Jesus e a louvar os atos de Jesus diante de Deus, e os líderes religiosos olham para Jesus e olha, você não está vendo o que essas crianças estão falando de você? Você não está percebendo que elas estão cometendo algum tipo de blasfêmia? Afinal de contas, elas estão lhe comparando ao Messias ou dizendo que você é um enviado de Deus ou um enviado de Deus. E aí Jesus responde, olha, vocês nunca ouviram o salmista dizer que da boca das crianças sai o perfeito louvor? Aí Jesus dá aquela resposta bíblica calcada, que deixa aqueles homens meio sem ter o que dizer, ou sem poder dar algum tipo de retrucagem, ou retrucar aquela situação.
E aí o texto continua nos dizendo, então preste atenção, porque desde a entrada de Jesus, ele vem construindo um processo de antagonização com aquele status quo religioso corrompido que está estabelecido dentro da capital, dentro da cidade importante, da cidade mais importante, onde o templo de Deus estava construído, né? E aí, o texto de Mateus, capítulo 21, do verso 15 ao verso 16, nos diz o seguinte: mas ao verem os milagres que ele realizara, eu estou aqui voltando aos meninos, né? Que realizara, e os meninos que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, os principais sacerdotes e os escribas indignaram-se e perguntaram-lhe: estás ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus lhe respondeu: sim, nunca lestes da boca dos pequeninos e dos bebês obtivestes o louvor, o perfeito louvor? E aí o dia aparentemente acaba, Jesus sai de Jerusalém, vai para Betânia, que é uma cidade próxima ali, bem pertinho de Jerusalém. Lá ele pernoita, muito provavelmente na casa de Lázaro e de suas irmãs, tá? Era onde essa família de amigos de Jesus morava, e lá ele então passa a noite, e no dia seguinte ele volta para Jerusalém. E no caminho de volta, o texto de Mateus nos diz que Jesus sentiu fome, e ele viu uma figueira no caminho, e ele estica o braço para pegar um fruto da figueira, mete a mão e não acha nada. Ele mexe lá com a árvore, não encontra nenhuma figueira. Jesus então amaldiçoa a figueira seca, ela então mirra, ela murcha ali na frente de todo mundo, e as pessoas ficam meio assustadas com aquilo, e quem lê o texto também fica um tanto quanto assustado. Eu vou pedir, se for possível, alguém feche essa porta aqui do lado para mim, por favor, que o pessoal deixa aberta e o som todo da rua entra aqui, e aí fica um pouquinho difícil concentrar. Mas Jesus então amaldiçoa a figueira, e as pessoas muitas vezes ao lerem o texto não conseguem compreender por que Jesus foi tão, sei lá, ranzinza, né? Ele apenas meteu a mão numa árvore, a árvore não tinha um fruto, e ele de repente joga uma praga e a árvore então murcha ali. Contudo, novamente, um contexto é necessário para entender. A figueira é uma árvore que naturalmente dá fruto o ano inteiro naquela região. É uma árvore que, pela sua natureza, dá fruto o ano inteiro. Ela não para de dar fruto, entendeu? E nesse sentido, quando Jesus estica a mão, ele espera encontrar fruto naquela figueira. E ao não encontrar fruto, ele diz: essa árvore não está fazendo aquilo para o qual ela nasceu para fazer. E aqui nós já começamos a entrar aonde as parábolas querem chegar. Já começa o autor aqui, Mateus, a construir o ambiente para que a gente entenda o ponto onde Jesus quer chegar. Jesus então amaldiçoou aquela figueira que deveria estar dando frutos e não estava dando frutos. Ela deixa de existir, ela é destruída ali, exatamente porque não está cumprindo o seu papel, cumprindo aquilo que ela deveria fazer. E aí, na sequência, Jesus então chega ao templo. E, novamente, em Jerusalém, ele começa a ensinar no templo. No verso 23, o texto diz o seguinte: Jesus entrou no templo e, quando ensinava, os principais sacerdotes, os líderes religiosos, aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Quando eles fazem essa pergunta, eles estão fazendo referência a todo esse evento, toda essa sequência de eventos que eu estou aqui relatando, tentando resumir aos irmãos. Então, eles olham tudo aquilo que Jesus fez desde que chegou em Jerusalém, todas as confusões nas quais Jesus aparentemente se envolveu ou produziu ali em Jerusalém, naquele curto espaço de tempo, em um dia e pouco, um pouco mais de um dia. Então, eles chegam para Jesus e dizem: com que autoridade você faz todas essas coisas, você faz todos esses sinais, você faz toda essa balbúrdia, todos esses eventos aqui em Jerusalém, especialmente num momento como esse, que é o momento da celebração da Páscoa. Então, esse contexto todo, em especial desde a entrada de Jerusalém, coloca Jesus em rota de colisão com o status quo religioso de seu tempo. E ao longo de todo o ministério, Jesus enfrentou o status quo religioso. Contudo, Jesus está enfrentando lá na periferia do reino, ele está lá em Cafarnaum, ele está lá na Galileia, ele está lá na região norte. Pensa aqui no mapa de Israel, você talvez não conhece, dá uma folhada na sua Bíblia, você vai achar algum mapa. A Galileia, Cafarnaum, Nazaré estão lá ao norte do reino, Jerusalém está mais ao sul, né, está mais para baixo ali. Então, ele está distante, bastante desse centro nervoso religioso, mas mesmo lá na periferia ele enfrentou
muitos fariseus, ele enfrentou esse status quo religioso, mas agora ele chega no cerne, ele chega lá no coração do sistema religioso derrocado, um sistema religioso corrompido, um sistema religioso que cada vez mais se afasta de Deus e cada vez mais traz prisão a quem abraça esse sistema ou quem é abraçado por esse sistema, ao invés de trazer libertação. Então, Jesus está agora enfrentando o centro nervoso da religiosidade judaica e o seu cartão de visita não é dos melhores. Ele entra causando, ele entra rompendo com todas as estruturas de abuso, as estruturas de destruição. Ele realiza cura, ele realiza milagres, o povo reconhece como o Messias, o povo entoa louvores aos seus nomes, e no meio de tudo isso, ele vai fazendo milagres na frente de todo mundo, ele vai curando coxo, vai curando cego, ele vai arrastando uma multidão de ouvintes atrás de si, profecias literalmente são cumpridas. Se você abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 61, não precisa abrir, apenas acompanhe a minha leitura, Isaías 61, do verso 1 ao verso 3, é um texto bastante conhecido, inclusive musicado, a gente canta ele em outros momentos. Jesus, inclusive, já leu esse texto em outro momento do seu ministério, ele inicia o seu ministério lendo esse texto, e isso acontece naquele momento, ele profetiza dizendo, olha, esta palavra do profeta se cumpre agora, e ela começa a se cumprir no início do ministério de Jesus e vai se cumprindo até o final dele. O profeta diz, capítulo 61, verso 1 até o verso 3, Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de corações abatidos, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, e aos que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. As pessoas estão sendo libertadas, seja dos seus males, seja das doenças, sejam da própria opressão demoníaca. As pessoas estão experimentando a ação de Deus pura e poderosa diante deles. As profecias estão acontecendo. Algum momento antes, no dia anterior, a profecia de Zacarias que eu havia citado anteriormente, Zacarias capítulo 9, verso 9, o texto vai dizer, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, o teu rei vem a ti, ele é justo e traz salvação, ele é humilde e ele vem montado num jumento, num jumentinho, filho de uma jumenta. Jesus entra em Jerusalém cumprindo essa profecia. Isso tudo, obviamente, gera um impasse aos líderes religiosos. Ou Jesus é o Messias e eles estão errados, ou Jesus é um impostor que precisa ser detido e eles estão certos. Por essa razão, nós vamos chegar até o verso 23, onde há esse embate ali, esse diálogo, essa discussão entre os líderes religiosos e Jesus. Então, os líderes precisam desmascarar Jesus e, portanto, eles propõem um debate a Jesus, eles indagam Jesus, com que autoridade você faz esses sinais e maravilhas. Jesus, obviamente, sabe com quem ele está lidando. E exatamente por conhecer o coração dos homens e conhecer aquele movimento religioso, aquela seita religiosa dos fariseus e toda aquela liderança religiosa que estava lhe perseguindo já há algum tempo, ele acaba procurando um meio inteligente de se livrar daquele processo. Então, ele responde com uma outra pergunta. Ele diz, olha, e isso era muito comum, tá? Num debate público, é normal que um pergunte e o outro responda com uma outra pergunta, porque o propósito de um debate é, de fato, você desconstruir o argumento do outro de uma maneira que ele não consiga mais descrever ou não consiga mais desenvolver algum tipo de raciocínio. Então, Jesus ouve a pergunta e diz, ok, eu respondo a pergunta, desde que vocês respondam a minha pergunta. E aí Jesus faz uma pergunta a eles lá no capítulo 21, verso 24 até o verso 25. Jesus lhe respondeu, eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, de igual modo vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Dos céus ou dos homens? Jesus pergunta para aqueles homens, de onde é o batismo de João? Do céu ou dos homens? E os líderes religiosos percebem aqui que Jesus está tentando meio que colocar eles numa situação em que eles ficam sem ter uma resposta
boa para dar. Porque se eles disserem que o batismo de João é dos céus, Jesus ia dizer, então por que vocês não abraçaram o batismo de João? Por que vocês não abraçaram o chamado de João? Por que vocês não receberam João no meio de vocês? E por que vocês não protegeram João? Afinal de contas, quem conhece a história de João Batista sabe que em um determinado momento ele é perseguido pelo rei do momento, um dos reis ali da região da Judéia, onde algumas províncias tinham ali um personagem que se comportava como rei. Oi? Vocês estão me ouvindo? Tá? Então, ok. Aconteceu alguma coisa no retorno aqui, mas se o irmão está ouvindo, está ok. Então, nesse processo, Jesus, então, pergunta a eles, e eles dizem, bem, eles pensam, se nós respondermos que o batismo de João era do céu, ele vai dizer, então, por que vocês não abraçaram o batismo de João? Porque rejeitaram algo que veio do céu. E se nós dissermos que esse batismo é dos homens, nós vamos ter um problema com a população, porque a população reconhecia João como profeta do Senhor, como profeta de Deus. Tanto é que eles respondem no verso seguinte, e eles então se puseram a discutir entre si, se dissermos é do céu, ele nos dirá, então por que não crestes nele? Mas se dissermos é dos homens, tememos o povo, porque todos consideram que João é um profeta. Aí eles acabam dando uma resposta evasiva e meio que ele dá uma resposta, não sabemos qual é a origem do batismo de João, ficaram ali em cima do muro, e aí Jesus também não deixa barato e diz, olha, então, já que vocês não responderam, eu também não respondo. Se vocês não responderam a minha pergunta, eu também não sou obrigado a responder a pergunta de vocês. Contudo, Jesus olha para aquela situação e Jesus propõe uma parábola. E agora sim a gente chega na parábola. Então, diante desse cenário de gritante incredulidade, Jesus propõe uma parábola àqueles ouvintes, tendo como seu objetivo e sua preocupação aquele grupo religioso, especificamente o grupo dos fariseus e dos líderes religiosos que estavam interpelando ele naquele momento. Então, do verso 28 até o verso 32, Jesus propõe a seguinte parábola. O que vos parece? Um homem tinha dois filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu, não quero, mas depois, reconsiderando, foi. Dirigindo-se então ao segundo, falou com ele da mesma forma, e esse lhe respondeu, sim, Senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles disseram, o primeiro. Jesus disse-lhes, em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vós no reino de Deus. Pois João chegou a vós apontando o caminho da justiça e não crestes neles, mas os publicanos e as prostitutas creram. Vós, porém, vendo isso, nem mesmo assim reconsiderastes para crerdes neles. Então, Jesus conta essa parábola. Essa é uma parábola que, dentro do estudo de parábolas, né, dentro do sistema de parábolas, que não é uma coisa exclusiva do texto bíblico ou do tempo bíblico, isso é usado ao longo de toda a história. Isso é o que o pessoal chama os estudiosos chamam de parábola de juízo, ou parábola de julgamento. É uma parábola que muitas vezes o julgador usa para obter um veredito, ou que o advogado usa para obter um veredito. Estava até lendo o texto aqui, lembrando que há algum tempo atrás, umas semanas atrás, eu tive uma mudança no trabalho e a gente passou um período com um outro procurador, né? Eu trabalhava com um procurador, precisei trabalhar com outro procurador nesse período, e o meu colega de trabalho disse, eu já trabalhei com esse procurador, ele costuma contar historinhas nas suas peças, né? Então ele conta toda uma história, ele conta uma parábola, né? Exatamente para isso, ele diz, um homem fez isso, fez aquilo outro, tal, contando toda uma história para criar um enredo, para apresentar a sua posição ali no julgamento. E é basicamente isso que Jesus está fazendo. Jesus está colocando aqueles homens em uma situação de terem que tomar uma decisão, ou de terem que tomar um partido, ou escolher algum tipo de comportamento, e Jesus conta essa história esperando que eles, de fato, se reconheçam nessa história e tenham uma atitude de acordo com a vontade de Deus a partir do julgamento que a própria história trará a cada um deles. E quando a gente vai à parábola aqui, propriamente dita, a parábola é muito simples, nós temos 3 personagens, nós temos um pai e 2 filhos. Um pai que também é um senhor de terra, porque ele dá uma ordem a um dos filhos para ir trabalhar na terra. Isso é normal no mundo antigo. Tá? No mundo antigo, é natural que os filhos trabalhem com os pais, na medida que aquela terra vai ser herança de cada um daqueles filhos. Então, eles trabalham para que a terra continue a produzir, para que a terra cresça, para que a terra floresça, a fim de que eles possam ganhar aquela herança, manter aquela herança. Né? Então, é natural que um pai peça,
mas aqui fica claro que ele, além de pai, ele também é senhor de terra, ele é senhor de alguma coisa, ele é senhor de um terreno ou de algum tipo de lote de terra ali. Então, nós temos aqui um pai senhor, pai que ao mesmo tempo é senhor. Os filhos, não nos é dito qual é o mais velho, se tem um mais velho nessa história, aparentemente isso é irrelevante, não é essa a preocupação, então não há nada aqui sobre questão de direito de herança, primogenitura, alguma importância. O fato é que os dois filhos são interpelados com a mesma ordem. E no fim das contas nós temos um filho rebelde e um filho hipócrita. Nós temos um filho rebelde e um filho hipócrita. O primeiro filho diz que não vai obedecer, mas depois se arrepende e volta. E depois eu tenho um outro filho que diz que vai fazer e não faz. E quando Jesus faz a pergunta final, para ter o veredito, para ter o juízo final ali, ele pergunta qual deles que fez a vontade do Pai, a resposta é óbvia. Todo mundo ali, a resposta é tão óbvia que dá a sensação de que tem uma pegadinha, que tem alguma coisa ali que está escondida, que Jesus está tentando nos pegar ali com algum tipo de resposta errada, né? Porque é tão óbvio que quem fez a vontade do Pai foi o filho que se arrependeu e voltou para, de fato, atender a ordem do Pai, que as pessoas podem até ter pensado, bem, será que é isso mesmo? Mas, no fim das contas, a resposta era essa mesmo. Quem, de fato, fez a vontade do Pai foi aquele primeiro filho, o rebelde, o que abriu mão inicialmente de fazer a vontade do Pai, mas depois, por alguma razão, ele se arrepende, ele reconsidera e ele volta e faz a vontade do Pai. Então, de fato, o primeiro filho é quem realmente faz a vontade do Pai, e os ouvintes tiveram a mesma conclusão, eles respondem isso para Jesus, e aí, então, eles são surpreendidos, porque no veredito final de Jesus, Jesus iguala o filho primeiro, o rebelde, às prostitutas e aos publicanos, àqueles que eram tidos como pessoas que tinham sido afastadas do reino de Deus ou afastadas da vontade de Deus. E Jesus iguala aquele outro grupo, os religiosos, ao segundo irmão, àquele que, ainda que tenha dito que ia fazer a vontade, não fez a vontade do Pai. E o verso 32, Jesus diz o seguinte: pois João chegou até vós, apresentando o caminho da justiça, e não crestes nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. Vós, porém, vendo isso, nem a si mesmo reconsiderastes para crerdes nele. Então, como eu afirmei no início da mensagem, essa sequência de parábola vai denunciar um aspecto comportamental que demonstra oposição ao reino e, consequentemente, oposição ao Senhor do reino. E o aspecto aqui que Jesus Cristo está chamando a atenção é a necessidade de obediência. Esse é o ponto principal da parábola. Jesus está chamando a atenção dos seus ouvintes para a necessidade de obediência. E talvez uma das coisas mais difíceis que nós tenhamos que fazer nas nossas vidas, como seres humanos caídos, é obedecer. Por natureza, nós temos uma dificuldade enorme em obedecer. Eu sei que muitos podem pensar, mas tem algumas culturas, algumas tradições que as pessoas são obedientes, mas na maioria delas as pessoas obedecem muito mais por medo do que propriamente por compreensão de que estão tomando uma decisão correta ou estão tomando uma decisão acertada. Em uma estrutura hierarquizada, seja militarizada ou seja numa estrutura imperial, as pessoas obedecem muito mais por medo da punição, da desobediência, do que pela compreensão de que obedecer é melhor, de que obedecer é o que, de fato, nos levará a um caminho melhor. E, nesse sentido, nós, seres humanos, desde o Éden, experimentamos isso. Deus, ao afirmar a Adão e Eva que eles podiam comer de todas as árvores, ele disse, vocês podem comer de todas as árvores, apenas daquelas duas ali vocês não devem comer. Ele dá a explicação, vocês não devem comer, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer, vocês vão perder alguma coisa. Ainda assim, Adão e Eva optam por desobedecer. Ainda assim, Adão e Eva optam por desobedecer. Então, nesse sentido, o caminho para a obediência é confiar naquele que ordenou. O caminho para a obediência é confiar naquele que dá a ordem. É crer que aquele que dá a ordem sabe o que é melhor. Por isso ele está dando aquela ordem para mim. Por isso ele está me determinando fazer aquela coisa, porque aquilo, no fim das contas, é melhor para mim.
quando nós entendemos isso e quando nós compreendemos que o caminho para a confiança, o caminho para a obediência é a confiança naquele que ordena, nós então podemos começar a entender o que Jesus Cristo quer falar aos seus ouvintes nesse momento. Porque, no fim das contas, quem confessa a Deus precisa obedecer a Deus. Quem confessa a Deus precisa obedecer a Deus. E é isso que Jesus Cristo está dizendo aos seus ouvintes. Aqueles ouvintes, os seus interpeladores naquele momento, aqueles religiosos diziam que confiavam em Deus, diziam que acreditavam em Deus, diziam que protegiam a lei do Senhor e que cumpriam a vontade de Deus, mas eles não obedeciam a Deus, porque os sinais de Deus estavam sendo apresentados a eles, e eles ainda assim estavam rejeitando a vontade de Deus, não estavam fazendo a vontade de Deus. Então, nesse sentido, a gente pode olhar para isso e entender que Jesus está chamando a atenção dos seus ouvintes, consequentemente chamando a nossa atenção muito tempo depois, para o fato de que quem confessa a Deus necessariamente precisa obedecer a Deus. E Jesus, no fim da parábola, vai dizer que aqueles que obedeceram a Deus, aqueles que se arrependeram e obedeceram a Deus e voltaram a fazer aquilo que era a vontade de Deus, esses estão entrando no reino dos céus. Enquanto aquele que desobedece, aquele que continua na teimosia, esse não está entrando no reino dos céus, porque os outros estão entrando primeiro do que eles. Então, nesse sentido, Jesus chama a nossa atenção e deixa claro: os desobedientes não entrarão no reino dos céus. Aí talvez você possa fazer a seguinte indagação: mas então, pastor, para eu entrar no reino dos céus, basta eu obedecer uma sequência de eventos, uma sequência de ordens, basta eu fazer uma série de atividades, eu então entrarei no reino dos céus? Nós sabemos que não é isso que o texto bíblico nos diz. O texto bíblico diz que a salvação é pela fé, somente pela fé. Contudo, a fé não vem desacompanhada, a fé não vem sozinha. A fé não chega até nós sem um profundo desejo por obediência. A fé genuína que leva à salvação também nos leva à obediência. A fé genuína é que nos faz, primeiramente, nos arrepender de nossos pecados, a fim de que nós possamos confessar Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Porque se nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, necessariamente nós temos que obedecer a esse Senhor. Necessariamente temos que fazer a vontade do Senhor. E uma fé que não se desdobra em obediência à vontade de Deus não é uma fé que produz salvação genuína. Aqueles homens avisavam ao mundo que tinham fé, declaravam ao mundo que tinham fé, contudo não obedeciam a Deus. Consequentemente, eles não tinham uma fé que os levava à salvação, que não os levavam a uma salvação genuína. Porque a mesma fé que nos leva a confessar Jesus como Salvador, nos leva a confessá-lo como Senhor. E confessar Jesus como Senhor implica em crermos em Deus, confiarmos em Deus e reconhecermos que Ele é bom e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Entendido isso, como o próprio apóstolo Paulo nos diz, lá na carta aos Romanos, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, se nós compreendemos isso, se nós acreditamos nisso, se nós confessamos isso, então o que nos impede de obedecer? Então o que nos impede de fazer toda a vontade de Deus em nossas vidas? Na nossa teimosia, nós muitas vezes agimos como o rico da parábola do rico e do Lázaro. Nós queremos sinais para crer. Nós queremos sinais para nos levar a algum tipo de obediência. Nós muitas vezes confessamos Jesus Cristo como Salvador, reconhecemos que precisamos dele para a salvação, mas nós rejeitamos o seu senhorio. E para ter o seu senhorio, nós muitas vezes exigimos dele sinais. Sinais que nos levem a perceber que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele está coordenando a minha vida e que nada está saindo do controle dEle. Então nós pedimos dEle sinais e nós nos assemelhamos ao rico da parábola do rico e do Lázaro. Porque no fundo nós queremos uma desculpa para continuar não obedecendo, para continuar caminhando no mundo de acordo com a nossa vontade e não com a vontade de Deus. O mesmo sinal que Jesus chama a atenção no verso 32, ele continua sendo dado nos nossos dias. O texto diz, 32, pois João chegou a vós apontando o caminho da justiça e não crestes neles, mas os publicanos e as prostitutas creram. Esse é o sinal.
o sinal de que a mensagem de Deus converte corações duros em corações de carne. Esse é o sinal de que Deus sabe o que está fazendo e de que Deus sabe o que é melhor para nós. Esse é o sinal que foi dado àqueles homens no passado e esse sinal continua sendo dado a nós nos nossos dias. Nós não precisamos de outros sinais para obedecer o Senhor. Nós só precisamos ver que Deus continua convertendo corações de pedra em corações de carne, trazendo pessoas ao arrependimento e dando a elas uma nova vida, um novo coração. Os sinais estão entre nós. O principal dos sinais ainda está entre nós. Corações de pedra ainda são convertidos em corações de carne. Então, por que nós continuamos duvidando da vontade de Deus? E de que adianta nós cantarmos como cantamos hoje mesmo, durante o culto, cantamos que Deus é fiel em todo tempo tu és bom, tão bom, com todo o fôlego que eu tenho eu cantarei da bondade de Deus, se quando nós somos desafiados a confiarmos nele, nós titubeamos. Quando somos desafiados a confiarmos que Ele sabe o que é melhor para nós e que aquela ordem que nos foi dada é de fato melhor para nós, nós titubeamos, nós paramos, nós pensamos duas vezes. E de que adianta nós cantarmos e afirmarmos que nós somos um com os nossos irmãos, se nós de fato não obedecemos a ordem de amar uns aos outros como Cristo nos amou, de amarmos uns aos outros como nós mesmos nos amamos. Então, nesse sentido, o que de fato talvez nos leve a continuar desobedecendo a Deus é porque talvez nós ainda não tenhamos, de fato, compreendido que nós confessamos Jesus Cristo como Salvador, mas juntamente nós precisamos confessá-lo como Senhor. Por isso, nós precisamos voltar à parábola dos dois irmãos. Aparentemente, não há diferença entre os dois irmãos, porque no fim das contas, ambos desobedeceram. Mas há uma sutil diferença entre eles. Um deles se arrepende. Um deles reconhece o erro. Um deles se arrepende do seu caminho e volta. A fé que nos leva a confessar Jesus Cristo como Salvador e Senhor é antecedida por arrependimento. Uma fé genuína é antecedida por arrependimento. E é certo que o arrependimento antecede a fé, mas a fé reforça esse arrependimento. E a diferença entre um irmão e outro é que entre eles, aquele que obedeceu ao Senhor e aquele que desobedeceu ao Senhor é a consciência do arrependimento. Aquele que teve consciência de arrependimento obedeceu ao Senhor e aquele que não teve consciência de arrependimento não obedeceu ao Senhor. Então, se a obediência pressupõe confiança, e a confiança de Deus, e a confiança de que Deus sabe o que é melhor para mim, é melhor para nós, ela só virá se eu compreender que os caminhos que eu desejo para a minha vida são maus e o que Deus deseja para mim é melhor. O que nós precisamos é de arrependimento se nós quisermos, de fato, obedecermos a Deus. Obedecer a Deus pressupõe que Ele sabe o que é melhor. No início eu afirmei que o caminho para a obediência é a confiança naquele que ordena, é a confiança naquele que dá a ordem. Se eu acreditar que aquele que dá a ordem sabe o que é melhor para mim, eu vou confiar na sua ordem, eu vou entender que aquilo que ele quer é melhor para mim e que o que eu quero para mim não é melhor. Então, nesse sentido, eu conseguirei obedecer a esse Deus. Por isso, Jesus diz aos seus ouvintes: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vós no reino de Deus. De fato, os obedientes entrarão no reino dos céus, mas só alcançaremos o estado de obediência se primeiro nos arrependermos de nossos pecados e então confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor e também é nosso Salvador. Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O que Jesus tenta nos ensinar, ou melhor, o que Jesus nos ensinou nessa parábola, o que nós precisamos aprender, é que se nós quisermos, de fato, entrar no reino dos céus, nós precisamos entender que não basta confessar Jesus Cristo como Salvador, nós precisamos confessá-lo como Senhor. E ao confessá-lo como Senhor, nós precisamos receber para nós toda a ordem dele para as nossas vidas, toda a vontade dele para as nossas vidas, tudo aquilo que ele deseja para nós, porque é melhor para nós. E se nós queremos entrar no reino dos céus, nós precisamos confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós precisamos de fé
e de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender do nosso caminho, abraçar o novo caminho e então desenvolver essa caminhada de fé a fim de chegarmos no reino dos céus, no reino de Deus e sermos recebidos por Ele nesse reino. O que nós aprendemos com a parábola dos dois irmãos é que não basta dizer que eu vou obedecer, eu preciso de fato obedecer. Não basta eu ter uma aparência de obediência, eu preciso de fato obedecer. E se eu de fato confesso uma fé, essa fé vem acompanhada do desejo genuíno de fazer a vontade de Deus na minha vida, de fazer a vontade de Deus em todas as áreas da minha vida. Isso é importante, meu querido, porque não há mais nenhuma separação na sua vida. Não há mais uma área da sua vida onde a vontade de Deus não seja melhor para a sua vida. Não há mais uma área da sua vida onde a sua vontade impere. E toda vez que a sua vontade imperar, saiba, você está se comparando ao outro irmão, àquele que disse que ia obedecer e não obedeceu. E o grande problema dessa história de se comparar com outro irmão, ou de estar comparado a outro irmão, é que na parábola, Jesus deixa claro que esse irmão não entrou no reino dos céus. E aquele que se comparou a esse irmão, é comparado a esse irmão, esse não entrou no reino dos céus. Então, se nós desejamos entrar no reino dos céus, nós precisamos confessar Jesus Cristo como Salvador, e isso demanda fé, demanda arrependimento e também, consequentemente, nos levará a confessá-lo como Senhor de nossas vidas, sabendo que a vontade dEle é melhor para nós em todas as áreas. Que Deus fale aos nossos corações, que Ele aplique aos nossos corações essa palavra. E eu quero convidar você agora, nesse momento, finalizando essa mensagem, vou chamar o James aqui, a equipe de música, eu quero cantar um cântico com os irmãos. Eu falei em algum momento da mensagem que não adianta nada nós cantarmos algumas coisas ou falarmos algumas coisas se nós não, de fato, obedecermos ou praticarmos aquilo que nós dizemos que estamos fazendo quando cantamos essas músicas. Então, eu quero convidar você a meditar no texto dessas canções, da canção que nós cantaremos. Ela é bastante conhecida, o texto é conhecido de todos, e faça dela uma oração para a sua vida. Deseje, de fato, colocar isso em prática na sua vida e que o conteúdo, essa oração que você está fazendo de forma cantada, seja uma realidade genuína na sua vida. Cantemos então.